Eis a prova escrita na Bíblia que ninguém é santo, gente. Ninguém pode ficar apontando o dedo, falando assim, nossa, mas como que um ladrão vai para o reino do céu? Como que uma prostituta vai... Ué, os pregadores são todos mentirosos e eles dizem que estão salvos? Né? Não vai, gente, não vai, porque na natureza carnal da pessoa, quando a Bíblia fala de salvação, que Jesus veio trazer salvação para os judeus, veio livrá-los do cativeiro judaico, livrá-los do cativeiro mosaico, das leis de Moisés, que matava, aprisionava, açoitava, escravizava as pessoas. E Jesus veio trazer essa libertação, essa salvação. Depois veio Paulo apresentando a salvação para os gentios, deixar a carnalidade de lado, não as leis de Moisés, porque as leis não foi dada ao povo gentil, aos estrangeiros. As leis de Moisés foi dada aos judeus. Aí veio Paulo, né, pregando, anunciando que o reino de Deus estava próximo, também conhecido como Evangelho, e salvando os gentios da carnalidade, dos desejos carnais, né? Não salvando 100%, porque na carne é impossível alguém ser santo, mas pelo menos trazendo o conhecimento que Cristo também era dos gentios, que Deus também era dos gentios, assim como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 em diante, né? Que Paulo, está escrito que Paulo disse que Deus não era dos gentios. Claro que sempre foi, desde o início. Mas aí, devido ao legalismo de Moisés, a lei de Moisés obscureceu isso, né? Blindou, né, os gentios desse conhecimento. Então, naquela época, os judeus pregavam, anunciavam que só eles estavam sendo salvos pelos costumes de Moisés, pelos cerimoniais de Moisés. Mas tudo isso é balela, tudo isso é encheção de linguiça. Na natureza carnal ninguém presta, na natureza carnal ninguém é perfeito. Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo assim disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo. 19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Agora, por que eu estou te mostrando no texto da Nova Almeida Atualizada, e aí no cantinho a Bíblia Israelita Nazarena? Porque essa palavrinha aqui, ó, pecado, gente, pecado, 1 João 3,4, pecado era quando um judeu que recebeu as leis de Moisés transgredia uma das leis, ele se tornava um pecador, ele era um pecador. Aqui, esse nome aqui, ó, no versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. A religião diz que é a pombagira. A religião diz que é o preto velho, a religião diz que é o Exu caveira. Todos esses Jinsu, as falanges de pombagira, tudo isso é enganação. Tudo isso aí é espírito de enganação que o próprio Deus manda. Não são espíritos, são influências na mente das pessoas que elas vivem enganados por essas coisas. Elas acham que existem pombagira, tranca-rua, Lúcifer, tudo balela. Isso é tudo influência que o próprio Deus coloca na mente das pessoas, para as pessoas ficarem daquele jeito possessas, manifestadas, tal. Aí eles falam que esse pecado. Mas vamos ler no texto da Bíblia Israelita Nazarena, Romanos 7, 18 ao 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. 19, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Versículo 20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o erro que mora em mim. Também conhecido como a natureza carnal, também conhecido como livre-arbítrio. Todo ser humano tem um livre-arbítrio. Mas claro que as fantasias mundanas, as pernocas, os bíceps, a feição, o cheiro, o perfume, todas essas coisas traem um homem.
e leva ele a transgredir, leva ele a uma transgressão, a praticar um erro, a praticar um desejo da sua carne. Porque o homem tem o livre-arbítrio. As consequências, depois ele aguenta. Quando a chibata cantar no lombo dele, depois ele aguenta. Mas está aí as riquezas, as belezas, né? Adultério, tudo que faz escondido, lembra? Tudo que se faz escondido é mais gostoso, dá uma emoção maior. Claro que você do outro lado aí, alguma vez você passou por isso. Eu não vou ficar aqui pontuando as coisas, mas lembra? Quando você era adolescente? Ou se você é meio canalhão até hoje, você de vez em quando faz umas coisinhas dessas? Lembra? As coisinhas escondidas, quando começa a fumar ali o primeiro cigarrinho às escondidas lá na escola, quando começa a tomar o primeiro traguinho de bebida alcoólica, todas essas coisitas são da carne. Por quê? Olha lá no final, olha lá, Gênesis capítulo 4, versículo 7, lá no início foi falado a respeito disso, aí ó. Se procederes bem, acaso não serás aceito? E se não procederes bem, o erro já aporta. O erro jaz à porta. O desejo dele será para contigo, mas cumpre a ti dominá-lo. Aí pronto, aí o pentecostal tá vendo lá no início Deus, não. O erro, o desejo carnal, o seu livre-arbítrio ativado, o seu desejo de conhecer coisas novas. E a maioria dessas coisas novas são tudo coisas pervertidas. Então esquece esse negócio de pecado, transformar isso em pombagira, em espírito, não é disso. Nós, gentios, nunca fomos e nunca seremos pecadores. 1 João capítulo 3, versículo 4, todo aquele que transgride a lei é um pecador. E aí? Que leis? As de Moisés. Mas elas foram dadas a nós, gentios, ou foi para as 12 tribos de Israel, para a nação de Israel? Né? Então, tá vendo? Texto para texto, a maioria fala tudo pecado. Aí vem na Bíblia israelita nazarena e nós achamos a palavrinha erro. Mas o mais bonito, né? Quando o Santo Padre, não é assim que eles falam? Quando o Santo Padre está lá em cima com aquela batinona, aquilo atrás aquilo atrás já praticou tanta coisa errada, que eu não vou ficar falando aqui. Aí ele coloca aquela batinona, aí ele fala o pecado, ele enche a boca de falar, nós somos pecadores, devemos ajoelhar no milho, devemos fazer orações. Aí aquele pastorzão com anéis, com diplomas, aquela oratória, aquele terno Armani, óclão todo a ouro, lente a mais cara que existe. Aí ele fala, irmãos, você deve ser dizimista para você afastar o pecado. Você tem que aceitar Jesus para você deixar de ser pecador. E assim vai, essas balelas, essas papagaiadas todas. Então, quando você vê que Paulo falou, veja gente, Paulo falou, porque eu sei, deixa eu ler na Nazarena, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não mora bem algum. Com efeito, o querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Você vê Paulo falando que ele, que estava vivendo os últimos dias, que sobre eles foi derramado o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade, somente a eles nos últimos dias. Se ele falou que na carne dele não habitava bem nenhum, por que você acha que você, sendo comedor de arroz e feijão, você pegando um envelope, você é algum santo, você é algum diferentão? É nada. É carnal do mesmo jeito. Então não é nada de pombagira, não é nada não. É o livre-arbítrio aí ativado na sua mente, é o desejo de conhecer coisas novas ou o desejo de praticar coisas escondidas, porque as coisas escondidas são mais emocionantes, tá bom? Ó, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí, dá essa forcinha pra nós, se inscreve, ativa o sininho, até a próxima, tchau, tchau.